uma história muito doida com medalha do Felipe Tadai, do nosso ligeiro lá, que foi medalhista em 2012. Ele fez uma promessa que ele não ia tirar a medalha até chegar no Brasil. Isso inclui que ele tomava banho com a medalha, andava por todo lugar com a medalha. Qual Olimpíada foi essa? Foi a de Londres, a primeira. E aí ele tava tomando banho com a medalha na boca aqui. Então ele tava lá tomando banho. Cara, e a medalha caiu e quebrou. Não, ele teve que trocar a medalha, cara. Trocaram? Trocaram. E depois ele parou com esse negócio. Aí desistiu da promessa. Desistiu da promessa e voltou. Mas essa história é boa. É ótimo. Você anunciou sua aposentadoria durante os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, né? Como é que foi viver essa tua última jornada? O que passou na tua cabeça no antes, durante a Olimpíada? Como é que é isso? Assumir, vou parar agora e é minha última vez aqui. Cara, é difícil, assim, porque mentalmente isso te gera uma certa insegurança, assim, né? Porque você fica falando, cara, se acontecer alguma coisa errada na minha preparação para essa Olimpíada, vai ser a última. Então você fica naquela questão de querendo equilibrar as coisas. E o alto rendimento, ele sempre é uma daquelas de que você precisa se superar e ultrapassar seus limites e tal. Porque se você não fizer isso no dia a dia de treino, quando chegar na competição, você não vai conseguir fazer o que precisa fazer. Então, eu lembro, assim, que nessa questão do trabalho mental para essa última, assim, foi bem complicado, assim. No ano anterior, 2023, eu medalhei no Mundial ali, fui o atleta mais velho a medalhar no Mundial, que foi em Doha. E aí eu sabia que eu conseguiria chegar na Olimpíada com chances de medalha, assim, porque eu tinha conseguido uma medalha muito importante um ano antes ali. Mas essa preparação foi difícil, assim. Então, no individual eu não fui bem. No equipe, que eu consegui essa terceira medalha ali, que foi no equipe, foi uma medalha importante, assim, para realmente encerrar esse ciclo, assim, na questão de, tipo, a equipe foi muito bem, assim, o Brasil trouxe essa medalha inédita, a questão do equipe é uma coisa que o Brasil sempre teve uma equipe muito forte, falando de judô, assim, né, a gente sabia que tinha essa... Foi a primeira medalha em equipe do Brasil, né? Foi a primeira medalha em equipe no Brasil e começou a ter por equipe essa modalidade em Tóquio. Então a gente, não conseguiu o Tóquio, a gente tem muita chance em Paris e tal. Então, de certa forma, ter participado dessa medalha ali, eu fiz minha luta contra a Sérvia, ganhei a minha luta, participei, assim, bem da equipe, então foi legal poder ajudar o Brasil nessa conquista da medalha e poder vivenciar ali com essa galera que eu vi chegando na seleção também. Sim. Viajei tanto com todo mundo, eu era o atleta mais velho ali, o mais experiente, então encerrar dessa maneira, assim, foi bastante gratificante, assim, então... mas o lance de ser a última, assim, eu acho que atrapalhou um pouco nessa preparação, né? Agora, quando você olha para o Brasil em relação ao mundo, o judô nos trouxe muitas histórias lindas, né? Sim. E como a gente vê as crianças crescendo e com uma relação com o judô e fazendo aula de judô... o Brasil tem uma história construída nesse esporte muito legal. Como é que você enxerga isso do Brasil em relação ao restante do mundo? Você vê espaço para mais crescimento, para mais investimento no esporte? E quando você olha assim para pais, de repente, que tem ali o seu filho, que quer ser um atleta, e a gente sabe como é difícil ser um atleta de alta performance, alto rendimento, conciliar isso com a escola. Também aproveita para dar uma dica para esses pais, né? Porque é difícil também, em algum momento, a necessidade de fazer escolhas. Então, como é que você vê esse momento do judô no Brasil, espaço para crescimento, e aquela dica para os pais que têm os seus piticos, seus pequenininhos já começando no esporte? Eu acredito que tem bastante espaço, assim, e falando de alto rendimento, assim, para mim a intenção do atleta ir para a Olimpíada, de tentar uma medalha e tal, eu acho que é incentivar essa galera a entrar no judô, a entrar no esporte olímpico, a conhecer os valores do esporte olímpico, a entender o que o esporte pode fazer na vida. Desculpa, ali. Eu tô chutando seu pé aqui embaixo da mesa, mas não é nada, é que é um pouco grande. Desculpa. E aí, assim, eu acho que o Brasil tem crescido na questão do judô dentro da escola, assim, então as escolas têm bastante judô hoje em dia. Tem crescido também na questão dos projetos sociais, assim, com alguns institutos. Eu posso falar do instituto do Flávio Canto, que é o Reação, do Thiago Camilo, que funciona mais aqui em São Paulo. Tem alguns institutos rolando no país, assim. Então o acesso ao esporte é uma coisa que
eu acho que a gente pode melhorar ainda mais. De que maneira é possível? Com políticas públicas, né? A gente falar das leis de incentivo ao esporte, eu acho que ajuda bastante esse acesso. Então, vários lugares hoje só funcionam por conta da lei do incentivo. E aí hoje as empresas elas podem doar parte do imposto de renda para fomentar esses projetos, assim. Então, eu acho que tem bastante espaço para crescer nisso. E na questão de associar sempre o esporte dentro da escola ali, que eu acho que é o melhor caminho, né? Porque a gente tem um sistema hoje educacional funcionando bastante, as cidades têm bastante escola, então quando a gente conseguir aproximar mais esse acesso ao esporte dentro das escolas, eu acho que é o melhor caminho, assim. E aí, de certa forma, tentar sistematizar isso da melhor maneira possível, né? Da gente capacitar os profissionais, capacitar os professores, de ter o judô com qualidade em vários lugares, assim, eu acho que é uma missão que eu quero ter muito daqui para frente também, né? Então, isso é tão importante, cuidar né? do alto rendimento, mas pensar muito nessa entrada aí das crianças no esporte. Não só no judô, mas Claro, em todos os no outros. esporte como um todo. Hoje você tá com um treinador no Pinheiro, você treina? Você virou treinador? Que caminho que você Hoje seguiu agora? eu tô treinando ainda, menos do que antes, Claro. mas eu tô na parte da gestão do judô ali, desde de ajudar a galera com as bolsas na faculdade até a gente programar as viagens ali, ajudar também a entender qual é a melhor viagem internacional ali pra galera fazer, o que a gente vai fazer aqui no Brasil para ter essa preparação da equipe ali, pensando na conquista das vagas olímpicas primeiro, agora para Los Angeles, e também com a chance de medalha dessa galera. Uma outra parte que eu estou contribuindo é na comissão de atletas do Comitê Olímpico ali, o nosso trabalho... Isso é importante. É principalmente assessorar as outras comissões de atleta das confederações, isso de cada esporte, e a gente brigar pelo atleta ali, né, de ter o esporte seguro, do atleta ter critérios claros pensando na classificação olímpica, isso em cada modalidade ali, desde de tentar plano de saúde, cuidar dessa transição de carreira dos atletas também, dando acesso ele, tentando conectar essas parcerias com faculdades, com bolsas de estudo, com oportunidades lá fora. Estou trabalhando nisso também. E também nessa questão dos projetos incentivados, assim, né, de tentar conectar, fazer esse hub das empresas aos projetos que realmente são sérios ali, fazem diferença pensando nessa estrutura esportiva. O que o judô e essas viagens todas ao longo da sua carreira te ensinaram mais, assim, sobre o mundo e sobre o esporte na nossa vida? Vixe. Tanta coisa, né? Vamos começar mais uma hora de podcast a partir de agora. Mas assim, eu acho que o esporte, assim, foi um caminho, assim, que realmente eu escolhi para ser quem eu sou, assim, sabe? Para me mostrar para o mundo, para me ajudar também na maneira de pensar as coisas, assim, né? De como interagir com as coisas boas do mundo, assim. Então o esporte me deu várias oportunidades de, aprender uma língua nova, de conhecer vários lugares, conhecer várias culturas, de aprender valores, assim, que são inegociáveis, assim, né? De tratar as pessoas bem, de ser gente boa, de tentar melhorar todo dia para tentar fazer algumas coisas. Hoje nesse caminho de proporcionar para as pessoas também algumas coisas legais assim que eu tive durante a vida. Então, acho que o esporte foi o grande caminho assim que fez ser quem eu sou hoje, assim, sabe? Me ensinou muita coisa.